para vocês que estão aqui comigo nessa mesma sala. Eu tenho o privilégio de receber o meu amigo Rabino Gershon, que vai conversar conosco sobre responsabilidade individual e coletiva na educação judaica. Responsabilidade individual e coletiva na educação judaica, uma perspectiva a partir das fontes bíblicas e talmúdicas. Rabino Gershon é rabino da SIBRA, Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência, desde 1996. Você já tinha nascido em 96, Gershon? Coordenador do Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre desde 2014 e membro do grupo desde 1996. Membro fundador da World Union for Progressive Judaism América Latina, em 2009. Membro fundador do Conselho de Rabinos Reformistas do Brasil, em 2014. Criador do blog das religiões do jornal Zero Hora. Escreve artigos para diversas revistas e jornais e é convidado para ministrar palestras em diversos âmbitos, públicos e privados. Atualmente participa do International Fellows do programa CAI-CID, King Abdullah bin Abdulaziz, International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue, com estudos à distância e presenciais em Viena, Áustria. Além da sua titulação de rabino, com estudos na Argentina e Israel, é formado também em jornalismo. Mais importante do que tudo isso é meu amigo. Vamos escutar agora o querido Rabino Gershon sobre responsabilidade individual e coletiva na educação judaica. Boa noite, que prazer enorme estar aqui compartilhando o 14º Tikkun da Virada da Congregação Israelita Paulista e que privilégio de ser apresentado por um amigo como meu caro colega Michel Schlesinger, uma pessoa que admiro, uma pessoa com a qual aprendo. Estive já acompanhando alguns dos painéis que apresentaste mais cedo, junto com nosso outro colega, Sérgio Margulis, com Paulo Geiger e com a querida Andrea Kuligowski, e aprendendo muito. Acho que eu queria lhes parabenizar, e no teu nome, aos meus colegas rabinos da CIP, Rubén, Rogério, Tachi, em nome do presidente da CIP, Mário Fleck, a toda a diretoria da CIP, porque às vezes as coisas acontecem e a gente não percebe, mas vocês estão nos oferecendo um banho cultural nesta noite prévia a Shavuot, neste Tikkun da Virada, e a magnitude que tem este evento é poucas vezes visto, apreciado no mundo. Então, eu fico muito feliz, Michel, que a CIP tenha voltado a ser a locomotiva do judaísmo no Brasil, que volte a ocupar esse lugar tão importante, e acho que é um reconhecimento, muito especialmente, a teu esforço, a teu crescimento como pessoa e como profissional. E, bom, aqui estamos como entidade parceira, desde Porto Alegre, trazendo os ventos do Sul, mas sentindo-nos muito mais unidos. A possibilidade do trabalho virtual fez que a gente, há mais de um ano e meio, esteja muito mais vinculado do que antes. Nós moramos num país continental, onde os rabinos, quando devemos trabalhar em forma presencial, pouco estamos na frente de uma tela. E acho que sim, uma das coisas que aconteceu, pensando nesse eu e nós, passamos a ser muito mais nós do que eu. Compartilhamos muito mais tempo, mesmo em forma virtual, que antes estava restringido pelas questões presenciais. Quando falamos de judaísmo, Michel e caros amigos, nada melhor que poder fazer uma viagem no tempo, nos séculos. Eu sei que vocês estão confortavelmente sentados em casa, mas eu adoro viajar, e adoro viajar via as fontes, tanto bíblicas como talmúdicas. Acho que poder entrar e mergulhar nas nossas fontes nos dá um ar muito, muito especial, e muito especialmente nestes dias difíceis,
com tudo aquilo que está acontecendo em Israel, e servam também estas palavras como uma fonte de inspiração e como uma fonte de desejos de paz para todos aqueles que estão necessitando, os nossos irmãos na terra de Israel, porque o povo de Israel é o destino, os nossos irmãos no Oriente Médio é o nosso destino, e o nosso destino é também o destino deles. Então, que estas palavras, que Mitzion Teitze Torá, de Tzion que sai a Torá, bom, essa Torá que vai e que volta, que nos alimenta, seja também uma fonte de inspiração. E eu quero mergulhar em textos históricos, em textos nos quais a gente encontra inspiração para entender melhor o eu e o nós desde a educação judaica e perceber por quê. Mas por que é tão importante a educação judaica? Muitas vezes as pessoas comentam, mas olha o nível cultural dos judeus, olha o grau de desenvolvimento dos locais onde eles estão. Mas tudo isto aqui não é casualidade, não é uma construção casual. Tudo isto aqui faz parte da lei, da preocupação, mas algo muito mais importante, faz parte do direito hebreu, ou do direito hebraico, se querem chamar assim. O direito é aquilo que nos obriga. Nós, como pais, como professores, como rabinos, como mestres, não podemos escolher. Temos a obrigação de educar. Qualquer judeu que se torna pai tem a obrigação de ensinar. Não é apenas uma tarefa relegada aos mestres ou aos rabinos. Não é apenas uma tarefa que tinham anteriormente os sacerdotes, os profetas. É uma tarefa que começa no lar. E acho que está justamente no lar o segredo do sucesso da nossa educação. Mas esse segredo do sucesso tem a ver com uma obrigação. Não temos escolha se educamos ou não os nossos filhos. Nós temos a obrigação de eles educar. Quero compartilhar aqui a minha tela e simplesmente gostaria, Michel, se me lembras até que horas vai o nosso, quanto tempo eu disponibilizo para ir desenvolvendo este espaço, simplesmente para chegar tranquilo e não me estender demais, porque existe um problema com os rabinos e que quando começamos a falar, não paramos. Assim que, pode deixar, Gershon, te ajudo a cuidar do tempo. Já muito acabou. Obrigado. Meu amigo, eu sabia. Brincadeira. Nós vamos até às 11h25. Eu te aviso quando faltar 5 minutos, tudo bem? Perfeito, perfeito. Estão conseguindo enxergar o meu PowerPoint? Estás conseguindo enxergar? Vemos sim. Ok, perfeito. Então, por uma questão de tempo, eu vou poupar a leitura em hebraico e vou ir diretamente à leitura em português, lembrando que a nossa temática é educação e poder focar esse eu e nós a partir da educação judaica. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem de teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Quando chegamos nesta parte do Deuteronômio, do livro de Devarim, devemos lembrar que são partes que nós costumamos fazer quando rezamos uma prece muito conhecida por todos nós, que é o Shema Israel. Escuta, Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é único. E é importante que estas palavras dessa unicidade de Deus é dos primeiros aprendizados que nós repassamos para os nossos filhos. E as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Aqui nós temos já uma obrigação de perceber que a educação não é algo que apenas se limita a uma geração, é uma questão que transcende as gerações. Vamos agora para o livro de Deuteronômio,
capítulo 6, versículo 7. Beshinamtam levaneja, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás. Em que momento? Assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A questão da educação não é apenas a crença num único Deus. Quando tu educas a teu filho, a tua filha, a um menor, em todo momento, tu é o professor. Não interessa onde tu estiver. Se tu estás sentado na tua casa, tu estás educando, tu é um educador. Quando tu estás andando pelo caminho, ou tu estás caminhando, antigamente, quando andavam a cavalo, que era algo muito comum, ou mesmo, sim, deitando-te, na hora de deitar e na hora de levantar, tu é um educador e tu ensinas a lei para teu filho. E tu não tens escolha. Faz parte da tua essência poder ensinar. Ensinar não apenas enquanto a ideológico, religioso, ensinar valores. E quantas coisas são maravilhosas. E neste tempo de pandemia, quando ficamos muito mais tempo em casa, quando voltamos a compartilhar a mesa com os nossos filhos, ao meio-dia ou pela noite, porque saímos menos ou porque estamos trabalhando em casa, percebemos que temos muita mais oportunidade de ensinar e também de aprender deles. Vamos agora para o livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19, e ensiná-las aos vossos filhos, falando delas, assentando na tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Vejam bem que volta essa cita, Limatem, Otam, et Bneichem, Ledaverbam. É interessante que antes falava de teu filho e agora fala dos teus filhos, no plural, esse eu e nós em forma permanente, que não tem uma barreira, que não tem um limite, mas o importante é que a educação deve ser compartilhada com todos. E quando falamos de filhos, falamos de algo figurativo. Eu, como docente, antes de ser rabino, trabalhei muitos anos em sala de aula, e eu enxergava os meus alunos como se fossem os meus filhos, com todas as dificuldades, com as virtudes e os defeitos, mas com uma consciência muito importante que, ante as dificuldades, eu tinha que ser muito claro e eu tinha que ensinar a cada um deles como se fosse meu próprio filho. Pulamos agora, vamos para Kiddushim, agora estamos no Talmud, 29, Aleph, e diz o seguinte, a Gemara comenta, de acordo com esta interpretação, aprendemos nesta Mishnah o que os sábios ensinaram em uma braita. Um pai é obrigado, em relação ao seu filho, a circuncidá-lo e redimi-lo se ele for um filho primogênito, que deve ser redimido por pagamento a um sacerdote. Isso ali é o que nós chamamos em hebraico de pidyon haben. E para lhe ensinar Torá, e para casá-lo com uma mulher, e para lhe ensinar um ofício. E alguns dizem, o pai também é obrigado a ensinar o filho a nadar. Rabi Yehuda diz, qualquer pai que... Me ajuda porque aqui tenho a tela. Qualquer pai que não ensina seu filho... ¿Consegues ler o final, Michel? Aí? Aqui termina e aos filhos dos teus filhos. Ok, porque eu tenho uma faixa. Uma faixa que não me permite ver. Mas o importante... Obrigado. O importante termina e não se apartem do teu coração todos os dias de tua vida e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Muito bem. Então, a questão, sim, que falava antes, que a educação não se limita apenas nos teus filhos, a importância de educar os filhos de teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, e assim vai pela frente. Algo que é muito importante na CIP e também na CIBRA, quando falamos ledor vador. Quando falamos ledor vador, não é apenas de geração em geração. Que existe por trás de gerações em gerações? Existe
a lei e existe a educação. É isso que nós temos que passar e repassar de uma geração para outra. E aqui nós vemos algo muito importante. O pai é obrigado a ensinar seu filho a nadar. Vocês poderão se perguntar, e por quê? Bom, é algo essencial para poder sobreviver. O pai é obrigado a fazer o Brit Milá, a circuncidar o seu filho. Vou interromper aqui o compartilhamento um minutinho para voltar com vocês. Então, a questão de circuncidar o filho. Eu sempre falo, Michel, que hoje vivemos num mundo terceirizado. Tudo terceirizamos. Hoje, inclusive a educação. Inclusive a educação. E aí também que está uma chamada no eu e o nós. Sim? Às vezes largamos o nosso filho na porta do colégio hebraico e achamos que a educação judaica é com os morim e a gente perde de dar a continuidade depois em casa. Eles voltam super empolgados porque na sexta-feira aprenderam as brachot, as bênçãos do Shabbat, o que bênção da Halá, e quando voltam para casa, falta essa prática judaica. Então, esse eu e nós, a questão do Brit Milá, que parece algo hoje tão externo ao pai, era algo que os próprios pais, já a gente viu isso aí, estudou no livro de Bereshit, foi o próprio Abraão que circuncidou a seus filhos, Ismael e Yitzhak. E a tradição diz que nós, como pais, temos a obrigação de circuncidar os nossos filhos. Então, hoje, sim, chamamos um moel, mas a questão também de ensinar como fazer o Brit Milá em lugares onde não tem moel, o que acontece? Se perde tudo isso ali, isso aí também faz parte da passagem e do importante que nós devemos ensinar. Mas o resgate, sim, do filho primogênito por parte dos sacerdotes, hoje quando se faz a cerimônia de Pidyon Havem, bom, tudo isso aí faz parte do ensinamento, faz parte da convivência, mas faz parte também de ir repassando valores de uma geração para outra. Quando tudo isso aí se perde, nós corremos o grande risco, sim, de quebrar esse elo entre eu e o nós. Vamos voltar para as fontes, tenho bastantes fontes, vamos compartilhar novamente a tela. Volto para meu PowerPoint. Eu lhes prometi uma viagem, então vamos continuar viajando pelo Talmud. Vamos passar aqui. Sim. Olha uma coisa muito interessante. Tá? Falamos de educação e falamos da obrigatoriedade da educação, mas às vezes esquecemos do salário dos professores. Vejam bem o que está escrito no Ilhot Talmud Torá, capítulo 1, Alahá 3. E o salário dos professores infantis e do regulamento dos sábios era para reembolsar dos cofres públicos para todos, sim, aqui diz bebês, mas seria crianças, sim, para todas as crianças da cidade, os ricos e os pobres juntos. E agora, nesses países é costume que todos paguem por nós se estender a mão. E aqueles que não têm acesso a ela, o público deve retribuir. O que quer dizer isto aqui? Quando os pais não podiam, por questões de trabalho, ensinar aos seus filhos, professores deviam ser contratados. Estamos falando da época do Talmud. E estamos falando que os professores deviam ser, como eu disse, pagos. Mas é interessante que, bom, existiam alunos pobres e existiam alunos ricos. Gershon, desculpa te interromper, mas essa fonte que você disse não corresponde com a que a gente está vendo na tela. Será que você está lendo uma outra fonte? Eu estou... Essa que está na tela começa com a Guemará Comenda. De acordo com essa interpretação, não fala do salário dos professores. O salário... Não está? Não. Então, volto a compartilhar, vou interromper e compartilhar novamente, porque é aquilo que aparece na minha tela. Vamos ver se conseguimos. Obrigado.
Desculpa te interromper. Oh, no, excelente, maravilhoso. Vamos ver se agora conseguimos compartilhar. Agora sim, aparece o salário dos professores? E agora começa com e o salário dos professores. Ótimo. Perfeito, perfeito, obrigado. Então, e o salário dos professores infantis, o regulamento dos sábios, era para reembolsar dos cofres públicos para todas as crianças da cidade, os ricos e os pobres juntos, e agora, nesses países, se costume que todos paguem por nós se estender a mão. E aqueles que não têm acesso a ela, o público deve retribuir. Em cada cidade e cidade, entre grande e pequena, impor um salário. Professores de todas as crianças da cidade, entre ricos e pobres, em toda a multidão de cidades. Todos, como alcançou mesmo aqueles que não têm filhos, enquanto o resto do público é financeiro, e toda a cidade sem professores de crianças boicota todas as pessoas da cidade, que o mundo não existe. Bom, em definitiva, o que eu quero trazer aqui? A obrigatoriedade do ensinamento era uma questão de todos os cidadãos que moravam na cidade. Os ricos deviam pagar pelos pobres se os pobres não tinham. E se não existiam os suficientes fundos, quem devia pagar pela educação era a cidade, eram os cofres públicos. E se a pessoa não tinha filhos, mesmo assim devia contribuir com a educação das crianças. Os professores deviam ser ressarcidos. Então, vejam bem, aquele que escolhia a profissão de professor tinha um incentivo. Sabemos muito bem que até o dia de hoje, os professores muitas vezes não são suficientemente reconhecidos e por isso acabamos tendo um déficit muito grande de professores de qualidade para poder educar os nossos filhos. Mas existe uma retribuição, obviamente, que a pessoa vai ser motivada a querer ensinar. E aqui nós vemos essa responsabilidade de eu e do nós. Se eu, como pai, não tenho para retribuir e para compensar o professor, bom, então o rico deve pagar. E se o rico não quiser pagar a parte do pobre, a cidade era obrigada a pagar pela parte do pobre. Mas o que resgatamos aqui neste trânsito de eu e nós, uma responsabilidade, por um lado individual, do pai de ter a obrigatoriedade de ensinar o filho, não consegue, tem que terceirizar, existe essa opção, mas na mesma hora, se não pode ensinar em forma direta, então tem que contratar um professor. Isto aqui faz parte das obrigações. Não é uma escolha educar meu filho e não é uma escolha para a comunidade poder participar e ajudar na educação daquele filho. Hoje falamos muito, Michel, de bolsas de estudo. Algo que vocês fazem muito bem, que trabalham com o lar das crianças e obviamente que parte desta campanha que vocês estão fazendo esta noite também aponta justamente a isso. Não simplesmente a levar um prato de comida, aponta também a poder educar a essas crianças. E aqui novamente vemos esse elo entre eu, que às vezes não tenho um filho, mas posso chegar a contribuir, e também o nós como comunidade, o nós como sociedade, o nós como o coletivo, que também deve ser responsável por aquele individual. Se tem ou não laços sanguíneos, isso aí não interessa. No judaísmo, a responsabilidade é absolutamente de todos. Sigo aqui compartilhando outros princípios. Aqui agora vou para o Shulchan Aruch, vamos ver se consigo compartilhar a tela certa, e se não consigo, apenas vou ler para não perder o nosso tempo, que passa e rapidamente. Aparece ali para ti Shulchan Aruch Yoredea. Parece sim, só que o modo que você está exibindo, o texto fica confuso. O ideal seria no modo de tela cheia. Se você consegue fazer ele no modo de tela cheia. Agora sim. Lá embaixo, um dos botões pequenininhos. Não, já está em tela cheia. Assim, para nós não aparece como tela cheia. Não. Para nós aparece com os outros slides miniaturas na lateral. Bom,
Bom, então vou interromper e vou ler por aqui. Que pena, que pena. Bom, mas vamos então, eu vou ler aqui a tela. Shulchan Aruch e Oredeá. Se era prática na cidade um professor acertar pagamento para ensinar crianças, então ele era obrigado a ensiná-lo, a criança, por dinheiro, até que ele pudesse ler toda a Torá escrita. Ele não é obrigado a ensiná-lo mediante pagamento. E isso só se aplica se ele não conseguir que o tempo está passando, ou seja, se ele não tem fundos. No entanto, se é possível, é uma obrigação ensinar-lhe Mishnah, Gemara, Alachot e Agadot. O que quer dizer isto aqui? Bom, o professor tem a obrigação de acertar um pagamento para ensinar as crianças, mas, obviamente, que se porventura não queria receber dinheiro e queria ensinar, também tinha essa possibilidade. Então, aí vemos mais uma vez a questão da responsabilidade coletiva. Quando, agora vou para Baba Batra 21 Aleph, quando os sábios viram que nem todos eram capazes de ensinar seus filhos o estudo da Torá, e o estudo da Torá estava em declínio, eles instituíram uma ordenança para que professores de crianças fossem estabelecidos em Jerusalém. A Gemara explica que versículos eles interpretam homileticamente que os capacitou a fazer isso. E eles interpretam o versículo, pois a Torá emerge de Zion. ¿Por que as escolas deviam estar em Jerusalém? Que Mitzion tem esse livro de Isaías, capítulo 2, versículo 3. Mas ainda assim, quem tinha pai, seu pai subia com ele a Jerusalém e o fazia ser ensinado, mas quem não tinha pai não subia e aprendia. Portanto, os sábios instituíram uma ordenança que os professores de crianças deveriam ser estabelecidos em uma cidade em cada região. E eles trouxeram os alunos com a idade de 16 anos e com a idade de 17 anos. Isso aqui é muito importante, e nós vemos também a centralidade de Michel de Jerusalém, como já nos tempos talmúdicos, como centro de estudo, onde os pais deviam levar seus filhos. A obrigação dos pais levarem seus filhos, porque lá tinha melhores professores, lá tinha melhores instrutores, lá tinha melhores capacitadores e, portanto, essa era a obrigação. Levava o filho, estudava e voltava para a cidade. Mas o que acontecia aquele que não tinha pai, aquele que não tinha quem lhe levasse para Jerusalém? Bom, aí então os sábios determinam que essa obrigação do eu e o nós. Se eu não tenho o eu, meu pai, para me levar a Jerusalém, então eu tenho o nós. Eu tenho a sociedade que se preocupa por mim e, portanto, diz, muito bem, vamos fundar escolas, vamos fundar locais para estudar também nas nossas próprias cidades. E foram isso que fizeram. Mas, tu vê, até hoje, Jerusalém é um centro de referência de estudo, onde, novamente, esse eu e nós faz essa viagem em forma permanente. Seguimos analisando as fontes, a questão novamente do salário dos professores aparece em Ilhot Talmud Torá, capítulo 1, Alahá 3, e o salário dos professores infantis e do regulamento dos sábios era para reembolsar dos cofres públicos para todas as crianças da cidade, os ricos e os pobres juntos, e agora nesses países é costume que todos paguem por nós se estender as mãos. E aqueles que não têm acesso a ela, o público deve retribuir. Então, aqui, mais uma vez, em outra fonte, nós vemos como existe uma enorme preocupação para que esse nós se preocupe por aquele eu. Sim? As crianças, o mais importante é que as crianças deviam ser educadas.
sem importar o tipo de compromisso que era assumido. Eu quero ir agora para Ta'anit 24, Aleph, e diz, Rav disse a ele, quais são as tuas boas ações? Pergunta. E ele disse, sou professor de crianças e ensino a Torá aos filhos dos pobres, como aos filhos dos ricos. E se houver alguém que não possa pagar, não recebo nada dele. E eu tenho viveiro de peixes e qualquer criança que negligencia seus estudos, eu suborno-a com os peixes e acalmo-a até que venha e leia. Então, também nós vemos já nos tempos do Talmud que aquela criança que não queria estudar, já existia uma metodologia, como toda criança, que não gosta de brincar com peixes, e se podiam pagar para esse professor ou não podiam pagar, o importante é que ele ensinava. Temos uns minutos finais para poder refletir. Aqui nós vemos que existia já, e tem uma coisa também muito importante nas fontes, que devia ser destinado um professor cada 25 alunos. Isso aí é o que nos diz o Talmud. Um professor cada 25 alunos para que possam realmente estudar. E é fantástico que, assim como a gente viu a questão de Jerusalém como fonte, as escolas também deviam ser criadas em outros lugares, mas a questão do professor, a proporção, cada 25, às vezes tu entras hoje numa sala de aula, como um professor consegue ministrar aula e conhecer os seus alunos? Às vezes a educação vai muito mais além de educação, vai também na questão de saber como está o próximo, saber como está esse aluno, quais são as dificuldades, etc. Então, nós vemos aqui que se cria também algo muito, muito importante, que é uma espécie de rede escolar. Hoje nós falamos muito em rede escolar, ou em sistema educativo. Nos tempos do Talmud, já existia um sistema educativo, onde se preocupava pela paga dos professores, onde se preocupava também pela educação, que era uma obrigação por parte dos pais, e que continua sendo hoje uma obrigação dos pais. De fato, Michel, os cursos de Talmud Torá não teriam que ser ministrados pelos rabinos, ou deveriam ser parte ministrados pelos rabinos. Não seria fantástico os pais sentarem com os filhos para ensinar as tefilot e ensinarem a leitura da Torá e compartilharem uma leitura da Torá e uma análise da Parashá juntos? Seria fantástico. Mas isso aí é um pouco essa terceirização, esse eu que vai para o nós. Às vezes, sim, em forma realmente interessada de querer encontrar um bom professor, um bom rabino para os filhos, e muitas outras vezes tentando se livrar e terceirizando a responsabilidade. Mas o que eu resgato é que nós temos sempre existiu no judaísmo uma responsabilidade individual e uma responsabilidade coletiva. Um outro ponto também, muitas vezes refletimos, olha o índice de alfabetização que existe no judaísmo. Você pensou alguma vez que um jovem, para assumir a maioridade religiosa, devia ler o texto da Torá e, portanto, devia estar alfabetizado já aos 13 anos ou antes? Quantas religiões chegam e declaram a maioridade religiosa e tem como ponto central a leitura de um texto, o que te obriga quase que naturalmente a alfabetizar o teu filho? Nos perguntamos hoje pelo índice de analfabetismo que existe no judaísmo. Eu não poderia responder, acho que é zero, ou muito próximo de zero. E por que isso ali? Porque existe um eu, como pai, que devo me preocupar pela educação da minha família, do meu filho, mas também existe um nós, como comunidade,
que, no caso da ausência ou da falta daqueles pais, acaba abraçando aqueles filhos para que possam ser realmente capacitados e para que se tornem pessoas de bem dentro da sociedade. E para poder se tornar hoje um profissional, para poder se tornar hoje sim, alguém que desbrava ali pelos caminhos da vida, neste mundo competitivo, obviamente que educação é algo primordial. Nós fazemos parte, Michel, de geração, somos descendentes de imigrantes. Imagino que teus avós, os meus avós, sim, foram imigrantes, os meus chegados da Polônia, e não tiveram a oportunidade de atingir altos graus de estudo. E eu vejo que 2 ou 3 gerações após daqueles imigrantes chegarem na América, já que é o caso do qual nós estamos falando, nós temos hoje um alto número de netos e bisnetos com uma titulação de mestres ou doutores. Não é estranho encontrar mestres e doutores. Por quê? Porque assim como eles trabalharam, em momento algum pouparam que seus filhos sejam merecedores de uma boa educação. E foi novamente esse eu e o nós que intercambiou. Esse nós que era a comunidade já organizada que acolheu aqueles filhos dos imigrantes para que se capacitem, para que cresçam e para que possam desenvolver-se dentro de uma sociedade. E hoje, sim, desse mundo de trabalhador braçal, hoje nós temos, poderíamos dizer, um número muito importante de profissionais liberais com uma titulação realmente muito alta, que não é fruto da casualidade. Isto aqui é fruto, sim, do investimento, do reconhecimento e também do entendimento do lugar que ocupa a educação judaica, não como uma opção, mas sim como uma obrigação dentro do direito hebraico. Muito bom, Gershon, muito importante. Como hoje está a questão da educação judaica aí em Porto Alegre? Quantas escolas judaicas existem? De que forma a comunidade está engajada na educação judaica? Bom, hoje nós temos uma única escola judaica, o Colégio Israelita Brasileiro, já desde o maternal até, poderíamos dizer, sim, o pré-universitário, sim, os alunos então fazem o maternal, o primeiro grau, o segundo grau, e saem diretamente para a faculdade. Poderíamos dizer que desde os 2 anos até os 18 anos, um jovem judeu tem um espaço para se capacitar. Temos uma única escola que está investindo muito forte na educação e na excelência educativa. E, obviamente, que além de termos esse marco formal de educação, sabemos também muito bem que nestes tempos de crise econômica, não todas as crianças judias têm a possibilidade de estudar no colégio judaico. Então, acho que, nesse sentido, as sinagogas acabam sendo um braço muito importante dentro da educação judaica. Nós também absorvemos crianças que não passaram pelo colégio israelita e, portanto, esse único vínculo com a educação judaica passa pela educação que recebem na sinagoga, seja num ambiente informal, como num ambiente formal que chamamos um curso de bar, bat mitzvah, ou espaço de diversas atividades. Mas, então, temos uma escola, sim, entre 800 e 900 alunos aproximadamente, uma escola que está completamente reciclada e que a comunidade entendeu que ou melhorava sim, a infraestrutura e os programas, ou a educação judaica, o espaço da escola judaica ia assumir. Gershon, você acha que é possível fazer
educação religiosa dentro de uma escola, ou isso deveria realmente ficar a cargo das sinagogas e das famílias? Ou seja, você colocar religião dentro da escola, você não acredita que existe lá um perigo muito grande de que você vai acabar não atendendo toda a variedade, a diversidade de alunos e de famílias que você vai ter naquela escola? Quer dizer, qual é o Deus que você vai ensinar? Qual é a teologia que você vai ensinar? Será que não seria mais justo que essas famílias escolhessem o seu rabino, a sua sinagoga, do que colocar isso dentro da escola? Você é a favor de ter judaísmo dentro da escola ou o judaísmo ficar com a sinagoga e com a família? Eu sou a favor de ter judaísmo dentro da escola, porque corremos o risco que essa família, que aquele aluno não chegue até a sinagoga. E aqui no Colégio Israelita Brasileiro existe algo muito interessante e bastante democrático. O colégio convida a todos os rabinos de Porto Alegre a participar nas suas aulas. Então, os alunos têm a possibilidade de conhecer todas as vertentes e correntes religiosas. E depois, conforme a orientação e a filiação de cada família, estão ligados ou não a alguma sinagoga. Mas existe sim uma preocupação por parte do colégio de poder levar toda a liderança religiosa para dentro do colégio, não em forma permanente. Sim, o colégio mantém mais um perfil neutro em quanto à religião, mas em momentos específicos, os rabinos entramos no colégio e temos a possibilidade de interactuar com os alunos. E, portanto, para os alunos é a oportunidade de conhecer um rabino reformista, um rabino ortodoxo, um rabino conservador, e assim sucessivamente poderem ter contato com a realidade judaica da cidade e do mundo, um espectro amplo para poder entender que o judaísmo não é apenas um. O grande problema, Michele, é quando se entra e se fala como que o judaísmo fosse a verdade única, e ali sim é um problema, porque ali estamos desvirtuando nossos próximos. Então, quando chega um aluno na minha sala de aula e me diz, me visitou o rabino e me disse que Minyan é só 10 homens, e chegam e repetem isso ali, eu disse, para aí. Sim, aqui dentro não entendemos isso ali. Aqui entendemos que Minyan é constituído, um quórum é constituído por homens e mulheres. Então, tu como mulher também contas para nós dentro do Minyan. Tu como mulher também podes ler a Torá. Tu como mulher também podes cantar na sinagoga. Então, cuidado. É maravilhoso levar o rabino dentro do colégio, mas o rabino que vai deve também poder dizer, esta é a minha visão do judaísmo, mas existem outras. O grande problema é quando vendemos o peixe como se fosse o único peixe e o melhor peixe do mercado. E o aluno, na sua inocência, compra. Então, ali não estamos ensinando. Ali nós estamos fazendo algo muito grave, que é manipulando as crianças em relação ao judaísmo. Não existe um judaísmo verdadeiro. Existem judaísmos. Existe uma única Torá que é interpretada de diversas formas. E quando falamos de educação judaica, nos meus cursos, quando eu ministro cursos, mesmo com uma visão mais moderna, mais abrangente do judaísmo, eu gosto de dizer, se fosse, por exemplo, um exemplo muito simples, a questão da alahá e o acendimento das velas. Existe um horário alágico para acender as velas. Sim, os ortodoxos e os conservadores falam que deve ser respeitado. E se tu se passou daquele horário alágico, melhor não acender as velas. E os reformistas falam, não, se tu passou desse horário alágico, ainda podes acender as velas. Ou seja, mostrar a variedade de possibilidades que existe em relação àquela prática e não somente um único caminho. Gershon, a gente está chegando no finalzinho dessa conversa, eles vão cortar a gente dentro de 1 minuto, então eu quero aproveitar para convidar todo mundo para direcionar o seu celular para esse código QR, que está na nossa tela, para que vocês possam participar da nossa campanha social CIP contra a fome e pela dignidade. Faça a sua doação, benfeitoria.com/CIP198. Nessa sala que a gente está, vai continuar a Rabina Tati
falando sobre o individual e o coletivo. Muito obrigado, Kibbutzim. Muito obrigado você, Gershon. Um prazer enorme estar com você. Tá? Hag Sameach. Hag Sameach. Aquela palestra que tinha sido interrompida sobre educação já está no nosso canal no YouTube. Vocês podem acessar também a partir desse momento. Continuem conosco. Hag Sameach. Boa noite. Obrigado, Rabino Gershon. Prazer enorme, Michel. Obrigado.